Você é pecuarista? Você trabalha com gado? Conhece alguém que trabalha com gado? Trabalha com alguém que mexe com gado, que entrega gado para ser abatido em frigorífico? Se você é e conhece, você sabia que você tem até o dia 31 de janeiro de 2026 para fazer a opção do Fundo Rural nas duas modalidades que a legislação permite? Num ano de reforma tributária, qual o impacto que isso tem? O que eu tenho que fazer? O que é Fundo Rural? Se você quer saber mais sobre isso, fica com a gente que eu vou te contar. Olha só, 31 de janeiro de 2026, hein? Tá começando o ano, é importante. Tem um fato aqui que é muito importante você, pecuarista, saber, que de repente não está sabendo, e pode alterar a sua vida durante o ano inteiro. Então fica conosco aqui, fica comigo que eu vou te explicar. Mas antes, eu vou passar para o Pedro Avelino fazer as honras da casa e volto rapidinho para a gente tratar desse tema tão importante. Pessoal, como é de praxe, eu vou intervir aqui por 30 segundinhos. Então, só para falar que nós somos um escritório criado e dedicado ao produtor rural, ao investidor do agronegócio, ao arrendatário. E o nosso objetivo aqui, além de prestar serviços jurídicos, é te ensinar e te transformar num empresário rural. Para isso, a gente te ensina a ter um custeio cada vez mais blindado e o jeito certo de se proteger das dívidas, mesmo numa safra ruim. Beleza? Agora fica aí com o vídeo do Fundo Rural, que está muito bom. Obrigado, Pedro. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no nosso canal Rocha Mazo no YouTube. É sempre um prazer estar com você. Vamos falar de Fundo Rural e o que isso impacta a vida do pecuarista especialmente. Mas antes, eu vou tomar um gole do meu suco de laranja, produzido aqui na nossa região, no estado de São Paulo, agronegócio puro, dentro do copo, do Clube dos 40, o clube que eu desfilo meu futebol todo sábado. E o Pedro vai assistir. Brincadeiras à parte, você, produtora rural, mas é de verdade, é suco de laranja, tá? Você que é produtor rural, produtor pecuarista, sabia que tem até dia 31 de janeiro para fazer a opção de como você vai recolher o Fundo Rural? O que é Fundo Rural? Você sabe? O que isso muda na sua vida? E o que de fato impacta na sua tributação e no final o quanto você paga de imposto, fluxo de caixa e rentabilidade da sua atividade. Então esse é o tema, vou passar direto para o assunto sem maiores delongas. Então, quais são as opções de contribuição ao Fundo Rural? Você, pecuarista, todo mundo que mexe com agronegócio, todo mundo que trabalha com agropecuária, recolhe o Fundo Rural. Vou explicar ali na frente o que é em linhas gerais, não é aula de direito tributário, não estou aqui para dar aula para contabilista nem para advogado. Eu quero ensinar ao produtor rural como tomar melhores decisões. Então, quais são as opções? Receita bruta da comercialização é um regime automático, se não houver uma opção formal pela folha de pagamento. Incide sobre o valor total das vendas. Então, se você, produtora rural, que no caso específico, pecuarista, vende o seu gado para abate no frigorífico e existe uma receita desse valor, se você não informar, como você vai ver, o Fundo Rural vai incidir diretamente na receita que você tiver total da sua venda. Então, a receita bruta da sua comercialização vai ser tributada na cabeça. A alíquota vai incidir diretamente no valor que você vai receber. Já se você tiver uma folha de pagamento de empregados que for uma folha de empregados que tenha um certo valor para fazer valer a pena, você pode exigir por uma declaração formal ao frigorífico até dia 31 de janeiro de 2026 ou no primeiro abate do ano, que incida sobre o total de salários pagos. Por que que isso acontece de verdade? Porque existe um sistema de substituição no recolhimento, né? Substituição tributária. Então, o frigorífico que recebe o seu animal para abate, ele vai emitir uma nota para você, produtora rural, que vai receber, e ele vai reter o valor referente ao tributo que você tem que pagar e vai pagar diretamente
para a Receita Federal, para o INSS, para a contribuição social, que é o Fundo Rural. Então, havendo essa substituição tributária, ele é obrigado a fazer essa retenção. Então, se você não vem e faz uma declaração dizendo, olha, frigorífico, eu vou optar por recolher o meu Fundo Rural sobre a minha folha de salário, sobre a minha folha de pagamento. Então, você já não é mais o substituto tributário. Você me paga tudo e eu vou recolher de acordo com a minha contabilidade interna. Mas você viu aqui que eu disse quais são as duas opções que existem, né? Tempo, né? Até 31 de janeiro de 2026, tem que fazer essa opção. Então, você, produtora rural, que tem um jurídico e que tem um contábil, que está acompanhando isso de perto, já vai ter feito, ou se não vai ter feito, faça uma análise. Qual é a melhor alternativa? Recolher sobre a folha de salários ou recolher sobre a receita bruta? E até dia 31 de janeiro você tem que fazer essa opção. Agora, se você já está entregando o seu gado para abate no frigorífico, na primeira entrega, no primeiro abate, você já tem que mandar essa declaração junto com a sua nota, tá? Com o seu embarque. Olha, frigorífico, eu vou optar pela folha de pagamento. Porque uma vez feito o primeiro recolhimento, como você vai ver, não há mais opção. Então aqui, ó, a escolha é anual e uma vez feita é válida para todo o ano calendário. É fundamental analisar qual modalidade oferece maior vantagem para a sua operação. Então, fique muito atento. Se você não fizer a declaração, se você não disser com quem você está negociando que você vai usar a folha de pagamento, durante o ano todo você não pode mais fazer. É uma opção e o momento é agora. Pode passar, Pedro, por favor. Então, você entendeu que você está no momento de tomar uma decisão? Mas vamos lá. De repente, eu quero acreditar que você conheça, mas é minha obrigação trazer aqui, né? O que é o Fundo Rural, né? É uma contribuição previdenciária, né? Vai para o custeio da Seguridade Social, né? O INSS, obrigatória, e que financia, como eu dito, a Seguridade Social, abrangendo INSS, RAT e Senar. RAT é aquilo que para custear acidentes de trabalho, e Senar é o Serviço Nacional de Qualificação do Agronegócio, da Agricultura. Incide sobre a comercialização da produção ou sobre a folha de salários, dependendo da opção formalizada pelo produtor. A Seguridade Social financia benefícios como aposentadoria e auxílios para trabalhadores rurais. A opção anual é feita para todo o ano calendário, como eu disse. Então, rapidamente, para você entender o que você está pagando e qual é essa opção que você está fazendo, né? O prazo final de 31 de janeiro de 2026, prazo limite para comunicar ao frigorífico a opção do desconto é, como eu disse, 31 de janeiro desse mês. Para vendas realizadas antes dessa data, a comunicação deve ser feita já no primeiro abate. Atenção, sem opção formalizada, o regime da Receita Bruta é aplicado automaticamente. Então, o que isso quer dizer? A regra é, aplica-se sobre a Receita Bruta. Exceção, eu tenho, produtora rural, direito de optar pela folha de salários. Como uma empresa regular paga suas contribuições sociais sobre a sua folha de salário. Mas no agronegócio, se você é produtora rural, você tem essa opção de ser pela Receita Bruta ou pela folha de pagamento, uma benesse que a legislação dá para o setor, né? Agora, quais são as alíquotas, né, para você entender e poder fazer a sua análise, né? As alíquotas do Fundo Rural sobre a Receita Bruta não sofreram alterações para 2026 e são as seguintes. Um recorte rápido. Ainda que esteja valendo a partir de 1º de janeiro de 2026 a reforma tributária, que vai alterar nos próximos 10 anos a forma de recolhimento de tributos no Brasil, essa reforma não atingiu as contribuições previdenciárias. Continua valendo igualzinho valia no ano passado e nos anos anteriores. Então, o Fundo Rural continua sendo obrigatório. Então, se você é um contribuinte pessoa física, a alíquota total é de 1,5%, composta 1,2% vai para o INSS, 0,1% vai para o RAT e 0,2% vai para o Senar. Se você atua como uma pessoa jurídica, 2,05%, sendo 1,7% para o INSS, 0,1% para o RAT e 0,25% para o Senar. Essas alíquotas apresentam a oneração direta sobre o valor da comercialização da produção rural. Então, por exemplo, se você vendeu R$100 mil para um frigorífico em gado, para abate,
e você é uma pessoa física, ele vai descontar R$ 1.500. Se você é uma pessoa jurídica, ele vai descontar R$ 2.050 de fundo rural. Agora, se você tiver uma folha de pagamento onde você pode pagar o seu INSS, o fundo rural, sobre a folha de salários e for menor do que R$ 1.500 ou menor do que R$ 2.050, você pode fazer a opção. Então, essa análise é importante. Podemos passar, Pedro? Alíquotas do fundo rural sobre a folha de pagamento. Então, para você fazer uma análise. Então, nós já vimos lá a receita bruta em cima da receita, qual é o valor que você vai pagar, num exemplo que eu dei de R$ 100.000. Ao optar pela folha de pagamento, a base de cálculo é o total dos salários pagos. As alíquotas aproximadamente são: pessoa física, 23,2%, 20% de INSS, 3% de RAT e 0,2% de Senar. Pessoa jurídica, 25,5%, 20% de INSS, 3% de RAT, 2,5% de Senar. Então, se você tem uma folha de pagamento, um funcionário, e você pode aplicar 23,2% sobre o salário desse funcionário, qual é o valor do salário do seu funcionário? Então, se o valor do salário do seu funcionário ou dos seus funcionários for menor do que o 1,5% sobre a receita bruta, você pode optar por recolher sobre a folha de salários e ter essa economia. Se você é uma pessoa jurídica, a mesma coisa. Se aplicando 25,5% sobre a folha de salários for menor do que 2,005% sobre a receita bruta, você pode fazer essa opção. Embora as alíquotas sejam nominalmente maiores, a base de cálculo diferente pode tornar essa opção vantajosa para produtores com folha de salário baixa. Se a sua folha de salário for muito alta, você continua optando pela receita bruta. O inverso também. Se a sua folha de salários for baixa, você pode optar por fazer sobre a folha e não sobre a receita bruta. Então, por fim, né, existe a necessidade de um planejamento estratégico para o fundo rural. Eu dei um exemplo de R$ 100.000. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma situação aqui. Hoje, para enviar... eu estava falando, inclusive, hoje de manhã com um dos meus clientes que é pecuarista e estava começando a matar gado e falando que a arroba do boi, ainda que esteja aquecido o mercado, no estado de São Paulo, aqui no interior, caiu R$5, né? A gente estava conversando sobre isso e falando quais eram as perspectivas dentro desse ano difícil que a gente tem. Páscoa, Carnaval, Páscoa, Copa do Mundo e eleições, né? Como é que o mercado ia fazer é uma das coisas que a gente gosta de analisar junto com os clientes. O que eu faço? Como é que eu me planejo, né? Então, esse planejamento estratégico para o fundo rural também é importante, né? A decisão sobre o regime do fundo rural estratégico impacta diretamente o seu fluxo de caixa. É crucial realizar um comparativo prático entre as modalidades de receita bruta e folha de pagamento. Então, ele já estava mandando gado para matar. Eu falei, você já optou? Ele falou, eu já fiz a opção, né? Eu tenho poucos funcionários, então eu vou optar pela folha de salários do meu pessoal aqui. Por quê? Uma carga, um caminhão fechado com 20 cabeças de gado para matar, hoje, uma carga dá praticamente R$100.000, 20 cabeças de gado, né? Se o produtor que mandar lá 100 cabeças por um abate, estamos falando de R$500.000. Se ele for uma pessoa física, 1,5% sobre R$500.000, já vê qual é o valor que ele vai pagar, R$7.500 de fundo rural. Se ele tiver poucos empregados, de repente ele trabalha, ele com a força da família, e tem lá um caseiro, 2 funcionários, vale a pena ele recolher lá os 20 e poucos % que a gente falou agora sobre a folha de salário. Então é muito importante você fazer um planejamento estratégico. Analise os seus cenários, veja o impacto que isso tem no seu fluxo de caixa e, se tiver dúvida, procure uma consultoria especializada, um contador, um contabilista, um escritório que entenda disso. E também, se você for um produtor que tem contratos de entrega, né, que tenha um fluxo maior de gado, de entrega da sua produção aí, pecuária, para abate, isso também vale não só para carne bovina, né, para suínos e toda a cadeia da proteína, você precisa, de fato, de uma orientação para ver que tipo de contrato você vai fazer, para ver qual é o impacto que tem na sua atividade, no seu fluxo de caixa e no seu resultado. Então, início de ano, aquilo que é necessário fazer no início de ano, a gente vai trazer para você aqui
E essa questão do Fundo Rural para o pecuarista, para quem trabalha com proteína animal, é extremamente importante. Então, preste bem atenção no seu planejamento. E aproveitando, falando de planejamento e gestão, cada dia mais é necessário se organizar e se profissionalizar. Nós estamos preparando o nosso planejamento, o nosso programa de transformação do produtor rural no empresário rural. Acompanhe as nossas redes que você vai saber mais sobre isso. Se inscreve na nossa comunidade para saber mais sobre o nosso produto, para saber mais sobre a nossa forma de ensinar, que você pode se transformar de fato no empresário rural do futuro, que vai ser cada vez mais forte, cada vez menos exposto às variações, cada vez menos exposto a essas dificuldades que o mercado traz. Então, deixa o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que pode ter a necessidade de saber disso, que você gosta do nosso conteúdo, ativa o sininho, deixa o seu comentário, faça a sua pergunta, entre nas nossas redes sociais que tem outros tipos de conteúdos também, e se tiver alguma necessidade, entre em contato conosco no WhatsApp, a gente atende. No nosso site também tem todos os serviços que nós prestamos, www.rochamaso.com.br, e nós estamos aqui para atender você, produtor, produtora rural e todo mundo que trabalha com agronegócio. Estamos iniciando um 2026 extremamente promissor, de muito desafio, num cenário de instabilidade. E num cenário de instabilidade, o que você faz? Se organiza. Então vem com a Rocha Maso, que aqui você já sabe, você não caminha sozinho e nós podemos te ajudar. Beleza? Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com você. Fique com Deus, volto logo. Até logo.